Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versos de 6 ao 10. Semana passada nós vimos o verso 3, 4 e 5. Essa semana nós vamos ver o verso 6. Vou ler do 6 ao 10, ok? Mas eu vou estar expondo aqui o 6, o 7 e o 8, ok? O 9 e o 10 vai ficar para a semana que vem, se assim Deus permitir, tá bom? Gálatas 2, versos de 6 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Quefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e também procurei fazer com diligência. Somente também. Que o Espírito Santo nos ilumine para entendermos a palavra do Senhor nesta manhã. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai mencionar já sobre esse assunto. Qual é o assunto aqui, né, desses versículos? Ele vai falar sobre o que é a aparência, se ela serve de alguma coisa ou não, né? Se ela é confiável ou não, né? Ele vai falar aqui. E ele já dá uma pincelada lá no verso 2. Sobe um pouquinho aí. Verso 2 do capítulo 2 vai dizer, E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima. Aí ele dá essa pincelada nos que tinham status dentro da igreja, ok? Aí continua, né? Para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então eu já falei sobre esse verso, não vou me ater a ele aqui, mas ele dá essa primeira pincelada aqui para que ele chegasse agora nos versos 7, 8 e 9, ele vai falar dessa aparência, né? E como nós vimos, irmãos, no sermão passado, esses líderes, né, eles eram da igreja de Jerusalém, onde era o berço do cristianismo, onde começou tudo, foi em Jerusalém, ok? E eles estavam alinhados com a mesma doutrina que Paulo trazia, como eu falei na semana passada, era a mesma fala, o mesmo linguajar. Não, como eu disse, né, e eu sempre gosto de repetir, não há dois evangelhos. Não há duas, três doutrinas. É só uma. É uma única. Ok? E essa doutrina tem que estar dentro das igrejas. É o que Paulo vai falar. Se alguém traz outro evangelho, seja anátema. Então, ele estava com a mesma doutrina. Estavam alinhados na mesma doutrina. Tanto é que eles nem constrangiram a Tito, que era grego, o companheiro de Paulo, a se circuncidar, porque isso era uma questão, como eu falei na semana passada, pacífica entre eles, ok? A circuncisão entre o Paulo e os demais apóstolos, esse assunto já tinha se pacificado, salvo os falsos irmãos que se levantaram dentro da comunidade para reavivar o assunto, né? Eles entraram dentro da igreja, como eu disse, né, na semana passada, querendo desacreditar o apóstolo e as suas doutrinas, que é a doutrina de Cristo.
A doutrina do apóstolo é a doutrina de Cristo, ok? Mas o apóstolo, ele não se rendeu, né, a essa pressão toda, porque o que ele trazia contigo, com ele, era a verdade do puro evangelho. Ele vai falar aqui, ó, no verso 5, aos quais nem ainda por hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então ele trazia essa verdade. Então ele não arredou nem um pé, nem uma vírgula. Ok? E agora, irmão, nos próximos versos, o irmão Paulo vai nos falar sobre a aparência dos que tinham estima na igreja, como ele já havia falado lá no verso 2. Quem eram esses que tinham estima, né? O que eles representavam? Será que para Deus as suas aparências do que eles eram valia alguma coisa? As respostas a essas perguntas nós vamos responder aqui hoje, se assim Deus permitir, ok? Verso 6, né, que ele vai falar assim, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então o apóstolo Paulo, aqui, irmãos, ele não está querendo diminuir ou depreciando o caráter dos demais apóstolos. Ele está dizendo simplesmente que todos são iguais. Ele não depreciou. Ele falou, ó, eles não me comunicaram nada, né? Segundo aqui a última frase aqui, eles não me comunicaram nada porque nós estávamos o quê? Alinhados. Nós estávamos alinhados na mesma doutrina. Então eles não tiveram, eu não comuniquei nada a eles e eles não me comunicaram nada. Não me acrescentaram nada. Ok? E ele vai dizer que, apesar de alguns aparentarem ser alguma coisa, de nada eram. Preste atenção. Olha o que Tiago vai falar sobre esse assunto. Vamos começar a adentrar mais um pouquinho a fundo. Vamos lá no livro, na carta de Tiago. Enquanto eu bebo uma água aqui. Tiago 2. Tiago 2, versos de 1 a 4 e o verso 9. Vai tratar da aparência, ok? Da aparência das pessoas. Olha aqui, ó. Meus irmãos, Tiago 2, 1 a 4, e o verso 9 depois. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Ele começa já, ó, em acepção de pessoas. O que é isso? Distinguindo pessoas de pessoas. Por quê? Se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos fizeste juízes de maus pensamentos? O que Tiago está falando aqui? É o que eu falei lá no início, né? Você queira ser servo, você queira ser o último. Dê o lugar para o outro, né? Estima o outro, não a você mesmo, né? E esses são iguais. O cara que vem com anel de ouro e o cara que vem com traje sórdido, eles são iguais perante a Deus. Deus não faz distinção. A distinção que Deus faz é de eleitos e não eleitos. Simples assim. Agora, dentro da eleição, existe vários tipos de pessoas, e dentro da não eleição, existe vários tipos de pessoas. Ok? Pessoas que são de várias tribos, de várias nações, ricos, pobres, né? Enfim, tem todos os tipos de pessoas e Deus não faz acepção. Ok? Veja que isso... Veja o verso 9. Vamos lá para o verso 9. Isso é pecado. Ok?
A acepção de pessoas, distinção de pessoas é pecado. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressor. Porque o que a lei dizia sobre isso? Né? O que a lei dizia? Vamos lá? Deuteronômio 1. Deuteronômio 1. Percebe, irmão, que a lei ela foi abrogada por Cristo, mas os princípios delas continuam. O princípio continua. Ok? Deuteronômio 1,17 diz assim, ó. Não discriminarei as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Então, o que Deus está falando para o povo? Ó, não faça distinção de pessoas. Porque poderia vir um mais bonitinho e a hora que fosse julgar, ele poderia puxar a sardinha para o lado desse cara, dessa pessoa. Veja o que diz Deuteronômio 16, verso 19. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberei peitas. Peitas é suborno, ok? Porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Pode ser que alguém que queira ganhar alguma vantagem traga algum presente. Isso é peita, ok? Você vai ganhar alguma coisa, opa, vou puxar a sardinha. Vai fazer justiça? Não. Não vai fazer justiça. Vai fazer uma injustiça. E como a gente tem visto aí no nosso país, né? Não precisa eu estar falando aqui, senão a gente vai ser bloqueado aí no YouTube. Vamos lá. Levítico. Vamos a Levítico. Volta aí um pouquinho, que ele vai falar da distinção dos pobres. Ó. Levítico 19, 15. A ordem é essa, ó. Não, Levítico 19, 15. Não farás injustiça no juízo. Ó, você não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Você não vai respeitar o pobre porque ele é pobre, ok? E nem vai honrar o poderoso porque ele é poderoso. Você vai tratar tanto o pobre quanto o poderoso de igual maneira. De igual maneira. E Paulo está falando lá, ó, eles são meus iguais. Eles eram apóstolos. Volta lá para Gálatas lá, nosso texto principal. Ele estava falando, ó, eles eram alguma coisa, mas Deus, né? Eles eram alguma coisa, eles pareciam ser uma coisa. Eles eram judeus, circuncidados, todos os apóstolos eram circuncidados. E eram as colunas da igreja de Jerusalém. Eles eram os alicerces da igreja de Jerusalém. A gente vai ver isso aqui no verso 9. Entende? Então eles pareciam ser alguma coisa, mas diante da face de Deus, Deus não via assim, Deus não aceita, ó. Ele vai falar aqui, ó, Deus não aceita a aparência de homem. Ele fala assim, ó, não se me dá. O que é esse não se me dá? Não faz diferença quem eles sejam. Não faz diferença quem entra pelaquela porta ali. São todos irmãos. São todos iguais perante a face de Deus. Então nós, como cristãos e seguidores de Cristo, nós temos que olhar da mesma forma, vermos todos
sem fazer acepção, sem fazer diferença. Pode entrar aqui o top do evangélico, vai ser tratado igualmente a vocês. Não vou dar honra a ele, porque ele é o top, entende isso? Não vou dar honra a ele porque ele é o top, ele é o cara. Não, jamais. Ele vai sentar aqui no banquinho, sentir o calor que nós estamos sentindo aqui. Vai ser tratado da mesma forma, do mesmo jeito. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Eles pareciam ser alguma coisa, mas Deus, eu não faço diferença, porque Deus também não. Eles não me importam o que eles sejam. O que importa é que Deus vê diante dos olhos dele. Ele não aceita a aparência de homem. Ele não quer saber se o fulano é isso, se o ciclano é isso, que ele tem o curso daquilo. Não quer saber disso não, irmão. Ele quer saber assim, ó, aquele é o meu eleito, aquele é o meu filho. Aquele eu vou dar honra. Vejamos alguns textos que vai nos esclarecer isso. O primeiro texto que eu quero ver com os irmãos é 1 Samuel 16. 1 Samuel, primeiro livro, né? É primeiro, né? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 16, verso 7. Primeiro Samuel 16, 7. Diz assim o Senhor: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Estava falando de Eliabe, né, filho de Jessé, que era o mais bonito lá. Ele fala, não atente para a aparência dele, nem para a estatura dele, porque eu já tenho o quê? Rejeitado ele. Por quê? Ele vai falar aqui, ó. Por quê? Aí ele dá a razão. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porque o Senhor olha para o coração. E aí, abriu-se um leque. Por quê? Se o Senhor vê conforme o nosso coração, ele vai ver coisas o quê? Impuras, porque o nosso coração ele é enganoso. Jeremias 17:9 vai falar que o nosso coração é enganoso. Mas o que faz o Senhor ver o nosso coração, como está falando aqui, né? Ele vê o nosso coração e ele não vê a aparência do homem, ele não vê se ele é bonito, magro, gordo, alto, rico, pobre, ele não vê isso. Ele vê o coração, o interior da pessoa. Mas se nós somos pecadores, nós somos com o coração enganosos, como é que o Senhor vê o nosso coração? Ele vê pelo coração e não rejeita. É simples. É simples. Vamos lá em Ezequiel 36, 26. É simples. Esse texto vai nos explicar por que o Senhor vê o coração. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Todos acharam aí? Amém? Vamos lá. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Por que Deus olha para o coração do homem e o aceita? Porque ele mesmo deu um coração aceitável a ele, agradável a ele. Ele tira o coração de pedra e dá ao homem um novo coração. Ele fala assim, e dar-vos-ei um coração novo, um coração de carne, um coração que vai me agradar, um coração que é aceitável a mim. Porque o de pedra você já nasce com ele.
Então ele chega a um certo ponto da nossa vida que ele tira esse coração de pedra e transforma o nosso coração num coração de carne. Ok? Então, ele vai falar, é por isso que ele fala lá para Davi, ele vai falar assim, em Atos 13, 22, ele diz assim, ó, e quando este foi retirado, levantou-se como o rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Homem conforme o meu... Porque o coração de Davi era conforme o coração de Deus. Porque Deus colocou o coração de carne nele. Deus transformou o coração de pedra de Davi no coração de carne. Para quê? Aí ele continua, que executará toda a minha vontade. É esse o coração. Entende? É essa a transformação que Deus vai fazer para que aqueles que ele veja, ele não olha a aparência, ele não faz distinção de pessoas, mas ele olha o coração, o qual ele mesmo colocou dentro da pessoa. Ele mesmo colocou dentro da própria pessoa. Veja, volta lá em Samuel. Volta lá no livro de Samuel. Vê o que Samuel vai falar. Samuel 16 ainda, né? 1 Samuel 16, verso 13. É o mesmo capítulo, só que mais à frente. Olha só. Por que que Deus escolheu a Davi segundo o coração? Porque ele transformou o coração de Davi. Olha o que ele fez com Davi. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Deus faz o quê? Transforma a pessoa em agradável a ele, em aceitável a ele. Ele transforma o coração da pessoa. Ele tira o coração de pedra e transforma essa pessoa, né? Para que Deus não olhe por aparência, mas olhe pelo coração. Porque aquela pessoa que Deus transformou vai o quê? Obedecer. Ele fala aqui, ó, que executará toda a minha vontade. Então, irmão, um coração transformado, um coração de carne que Deus bota dentro de nós, nos transforma em homens e mulheres agradáveis ao Senhor, que vai executar toda a sua vontade, segundo o coração de Deus. Isso que quer dizer segundo o coração de Deus. Essa transformação, por isso que ele não faz o quê? Acepção de pessoas. Ele não aceita a aparência do homem. Eu posso chegar diante de Deus e falar, eu sou isso, eu sou aquilo. De nada vai valer. Não teve o fariseu que bateu no peito lá no meio do templo, falando que ele dava dízimo, que ele orava, que ele jejuava 3 vezes na semana, né? Enquanto publicano estava batendo no peito, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus fala o quê? Que quem saiu justificado daquele dia? O que batia no peito. Estava com o coração o quê? Transformado. Aquele que estava se apresentando diante de Deus, que fazia isso, fazia aquilo, deixava de fazer, ou não fazia, ou fazia demais, Deus não estava nem aí para ele. Nem aí para ele. Vamos a outro texto que vai nos dá mais uma orientação. Mateus 22, 16. Mateus 22, 16. Diz assim a palavra do Senhor. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, era o discípulo de João, né? Dizendo, mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus,
e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Esse termo aqui, irmão, em grego, é o mesmo termo que Paulo está usando lá. Esse e de ninguém se te dá. É a mesma coisa que ele está falando lá. Não me importa. Eu sei, vamos transformar, né? Ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E sabemos que a ninguém se importa. A ninguém o Senhor se desfaz. Eu não olho, ele fala aqui, o Senhor não olha as aparências dos homens. O Senhor não olha para quem é o homem, não importa quem seja. É o mesmo termo que Paulo está usando lá, não importa quem seja, porque o Senhor não olha a aparência dos homens. Não importa que se venha o mestre, que se venham os discípulos, e aqui ele dá o nome de uns herodianos, que vinham de Herodes, não importa quem seja, ou seja o rei, ou seja quem for. João Batista vai lá e exorta o próprio rei. E é preso por causa disso, perde a sua cabeça por causa disso, né? Ele exorta o próprio rei. Ele exorta o rei, falando acerca do casamento. Ele exorta ele tipo, não me importa quem ele seja, ele está errado. Eu tenho que falar, ele está errado, não importa quem seja. Ah, porque fulano, porque ele é o governador, né? Ele é o presidente, seja quem for, irmão. Seja quem for, não olhe a aparência do homem. Não olhe. Perceba que aqui é a mesma expressão que o apóstolo usa. Não faz diferença de quem seja. O Senhor não olha as nossas aparências. Ele vê o nosso interior. Seja ele mau, que é por natureza, ou seja ele bom, porque ele transformou o nosso coração. Ele vai olhar o nosso interior. O nosso, que é aqui por dentro. Que às vezes nem nós mesmos nos conhecemos. Às vezes a gente é traído pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. Ocorre isso. Então, irmãos, dentro desse conceito de interior, podemos acrescentar alguns outros textos aqui. Vejamos Romanos, capítulo 2, verso 25 a 29. Romanos 2, verso 25 e 29, a 29. Vai explicar mais um pouquinho. Ó, verso 25, Romanos 2. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza é, né? Se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra, né, pelos mandamentos, e circuncisão és transgressor da lei? Porque, aí ele começa aqui, ó, porque não é judeu o que é exteriormente, o circuncidado, né? Nem é circuncisão a que é exteriormente, na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é de onde? Do coração. No espírito, não na letra, nos mandamentos, né? A letra que aqui é o Velho Testamento, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Essa circuncisão do coração, ela vem de Deus. Ezequiel 36, 26. Vai falar, ele transformou o nosso coração. Ele circuncida o nosso coração. Ele circuncida o nosso coração, trazendo um novo coração. E esse louvor dele não provém de nós. Não somos nós que fazemos isso, é o Senhor. É o Senhor.
A circuncisão que era feita na carne era a sombra, era a aparência. Era algo que ele queria que fosse feito no coração e ele fez, ele faz. Ok? Ele faz. Esses textos, irmão, vai nos ajudar a compreender o aspecto da verdadeira circuncisão. Esse é o assunto principal de Gálatas, é a circuncisão. Paulo ensina que para Cristo, circuncisão e incircuncisão nada é. Nada é. Gálatas 5:6 diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Como pode a fé operar pelo amor? Somente num coração que transformado, num coração de carne, como está em Ezequiel 36. Deuteronômio 10:16 vai dizer assim: circundai, pois, o prepúcio da vossa carne? Não, do vosso coração. E não mais endureçais a vossa cerviz. Não mais tereis o coração de pedra, mas sim o coração de carne que eu vou colocar sobre vocês. Filipenses 3:3 vai dizer: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Quem é a circuncisão? Somos nós, com os corações que são transformados por Deus. Que Ele tirou o coração de carne e a gente vai servir a Deus segundo os seus mandamentos. Segundo a Deus. Nós vamos servir a Ele em espírito e em verdade, o qual Ele procura os verdadeiros adoradores. Não é difícil, irmão. O que é difícil para as pessoas é a obediência. Eles simplesmente não obedecem. Eles simplesmente não obedecem. Veja o que Colossenses vai falar. Colossenses 2:11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Nós fomos circuncidados pela circuncisão de que quando aconteceu isso, pastor? Na cruz. A carne de Cristo foi rasgada pelos nossos pecados, foi circuncidada. Não, Colossenses 2:11, no qual também estáis circuncidados, não com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados da carne. Não por mão de homem, mas pela carne de Cristo, pela circuncisão de Cristo. É essa a nossa circuncisão, é essa a nossa certeza de salvação, porque a carne do Senhor foi rasgada por nós. E saiu sangue, derramado no madeiro. Entende? Então, por isso que Paulo vai falar aqui, ó, Deus não olha a aparência de homens, porque Ele olha para o seu interior, porque Ele mesmo colocou esse coração. Ele mesmo circuncidou. Ele foi essa circuncisão, a plenitude dela foi feita na cruz, na carne do seu próprio Filho. Na carne de Cristo. Irmãos, não é porque os apóstolos eram circuncidados que eles eram melhores que os gentios. A exemplo de Tito. Tito estava lá no meio deles e não foi constrangido a ser circuncidado, porque isso era ponto pacífico. Esse exterior, tanto da posição dos apóstolos que eles tinham lá na igreja, né, quanto por serem circuncidados, para Deus não fazia diferença. Então Paulo tá olhando com os olhos de Deus.
Se Deus não aceita a aparência do homem, eu que vou aceitar? Eu que vou fazer distinção de homem para homem? Lógico, você vai tratar todos bem, né, irmão? Não é isso que eu estou falando, não, ok? A distinção que Deus faz, né? Deus faz distinção, faz como? Eleitos e não eleitos. Semente, lembra que eu sempre falo? Existem dois povos no mundo. Um é a semente da serpente. E o outro é a semente da mulher, que é Cristo. Só tem esses dois povos. Então existe uma distinção, ok? Não são todos iguais. Semente de Cristo, da mulher, semente da serpente, do diabo. Existem esses dois povos no mundo. Então, mas a ele olhar no interior da pessoa, ele está fazendo o quê? Eu olho aquele que eu coloquei o meu coração nele, aquele que eu coloquei o meu espírito nele, aquele que vai me obedecer, porque eu o transformei para isso. A transformação, ela vem de dentro, irmãos. Não olhem a aparência de homem, porque Deus não olha. Não olha. Vamos respeitar todos, é lógico, aqui não estamos falando de diminuir o caráter de ninguém, mas sim de olharmos todos como iguais. Iguais. Respeitando a todos uns aos outros. Carentes da misericórdia. Carentes somos. Carentes somos. Esse exterior não é válido para Deus. É só o que é por dentro. Ok? É só o que é por dentro. Pois se o apóstolo fizesse esta acepção, ele estaria o quê? Pecando. Tiago falou que aquele que faz acepção de pessoas peca. E ele não faz. Eu não posso tratar Tiago, Pedro, João, sei lá quem for, mais do que ao Joãozinho, ao Paulinho, ao não sei quem. Não posso. São todos iguais. Se nós trazemos a mesma doutrina, somos iguais, somos irmãos. E tratemos uns aos outros iguais. Porque este louvor, irmãos, ele vem de Deus. Ele vem de Deus. Jesus circuncidou-se na cruz, na sua carne, para perdão dos nossos pecados, irmãos. E para que pudéssemos ter liberdade nele. Como eu falei na semana passada, a liberdade está em Cristo. Ele se sacrificou para que hoje nós possamos ter liberdade. E o apóstolo continua aqui dizendo, irmão, que esses eram iguais. E ele nada, olha a última frase, nada lhe comunicaram. Por quê? Porque eles falavam a mesma língua. E o apóstolo aqui, alguém pode dizer, ele estava se exaltando, achando que era alguma coisa. Não, irmão. O apóstolo era muito humilde. Veja 1 Coríntios 15, desculpe. 1 Coríntios 15. Olha o que o apóstolo fala dele mesmo. Dele mesmo. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 15, verso 9. Não é aqui. 15, verso 9. Peraí. É isso mesmo. 15, verso 9, isso mesmo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. O que ele está fazendo? O ensinamento de que Cristo falou, não foi? O que Cristo falou hoje? Conosco na nossa leitura, que nós devemos ser o quê? O menor. Para sermos o maior no reino de Deus. Sejamos os últimos para sermos o primeiro. Não foi a parábola lá? O cara ele acha que trabalhou mais, mas foi acertado um tanto com ele. O que trabalhou menos foi acertado o mesmo tanto. Ele fala que a vinha é minha, eu faço o que eu quero dela. Se eu quiser dar mais para um e a menos para outro, isso é problema meu. Não foi acertado isso com você? Então, o menor nasce Jacó e Esaú. O que Deus fala? O maior servirá ao menor. É assim o reino de Deus. Nós temos sempre menos, sempre o menor. Olha o que diz aqui, ó. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ele não se achava digno.
Mas ele era um apóstolo. Mas ele mesmo, ele não se achava, ele dizia, ó, eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno porque eu persegui a igreja de Deus e foi me dada essa honra, mas eu não sou digno. Miserável homem que sou, não é isso que ele fala? Quem me livrará do corpo desta morte? Ele se achava assim, ele se diminuía. Para quem ser exaltado? Quando o homem se diminui, quem é exaltado? Deus, o Senhor. Quando o homem se exalta, Deus não é exaltado. Deus não é exaltado. Irmãos, preste atenção. Aquele que traz a boa e antiga doutrina, que é a doutrina dos apóstolos, esses são nossos iguais. Esses são nossos iguais. É isso que Paulo falou aqui, ó. Eu não vi nada, eles não me acrescentaram nada, eu não vi por aparência, porque eles traziam a mesma coisa que eu trazia. Somos iguais, éramos iguais, porque eles traziam o mesmo evangelho que eu. Deus não olha a aparência, Deus vai olhar quem traz o mesmo evangelho, a mesma doutrina. Porém, irmãos, aquele que traz outro evangelho, seja anátema, segundo as Escrituras, seja anátema. Pois assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Que outro evangelho é esse? Eu falei isso na semana passada, não vou repetir aqui hoje. Irmão, não tem como mudar ou suavizar essa mensagem, irmão. Não tem como. Pode ser até rígido um pouco, pode ser até áspero, mas é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que o verdadeiro Evangelho faz. Não tem como suavizar isso. Alguém disse alguma vez, um teólogo desse aí falou assim, a paz quando puder, mas a verdade a qualquer preço. Temos paz com os homens? Sim, quando puder. Mas a verdade, eu não posso aniquilar a verdade por causa da paz. Ok? Verdade bíblica que eu estou falando. Eu não posso. Não posso aterrar, submeter a verdade por causa da paz. Não posso. Teremos paz? Sim, se puder. E se não puder? A verdade vai prevalecer. E aí, não tem o que fazer. Não omitam a verdade para os seus iguais. Não omitam. Não omitam essa verdade do Evangelho. Paulo não fez isso. Olha o que ele vai falar aí no verso 7. Vamos andar um pouco. Verso 7 e 8. Ele diz aqui, volta lá para Gálatas 2. Gálatas 2, verso 7 e 8. Porque aquele que operou... Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia com os gentios. Então, o apóstolo vai agora nos informar, irmão, que esses eram o que eram de estima na igreja, né? Os que eram de estima, eles estavam, e eles viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado a Paulo. O que é o evangelho da incircuncisão? É dos gentios, ok? É dos gentios. E o que é o evangelho da circuncisão? Era o dos judeus. Eram dois evangelhos? Não, definitivamente não. Era somente um evangelho. E esse evangelho era pregado tanto para os gentios quanto para os judeus. Tanto para os incircuncisos como para os circuncisos. Então, o verdadeiro evangelho ele deve ser pregado, o mesmo evangelho, para quem quer que seja. Para quem quer que seja. Ah, que fulano é de uma doutrina não sei o que, tá... Mas o que tem a ver? Ah, não, você pega leve, né? Vai devagar. Pô, peraí. Não, eu vou pregar o que está escrito. Se ele não gostar,
a gente não pode fazer nada. Mas o que está escrito é a verdade. E a verdade está falando que você não deve fazer acepção de pessoas. Eu vou pregar, vou omitir fatos para amenizar a amizade. Hã? Amenizar a amizade? Aí fora diz o quê? Amigos, negócios à parte. E esse negócio é de Deus, não é do homem. Então, é a parte. Irmãos, presta atenção. O evangelho deve ser pregado. E é um único evangelho. Não existia dois evangelhos. Ou seja, Paulo estaria com os gentios e Pedro com os judeus, pregando a mesma coisa. Pedro era o representante do colégio apostólico. Era uma das colunas. E Paulo era o representante do apostolado dos gentios. E ambos pregavam o mesmo evangelho. Não havia outro evangelho. Só havia um só evangelho. E esse era pregado entre eles. O que nos leva a outros textos. Vamos lá em Romanos 1,16. Romanos 1, verso 16. Paulo aqui está falando para judeu e para gentio. A carta aos romanos é endereçada para ambos, tanto para judeus como para gentios. Romanos 1, verso 16, diz aqui, a palavra do Senhor: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então é para ambos, esse mesmo. Então, existe dois evangelhos, pastor? Não, só um, porque esse é o que leva à salvação. Pois ele é o evangelho de quem? De Cristo. Fala os evangelhos aqui? É singular. O evangelho, não me envergonho do evangelho, não é dois evangelhos, do evangelho de Cristo. Só há um evangelho. E esse é pregado pelos apóstolos. Primeiro ao judeu e depois também do grego. Ambos receberam o mesmo evangelho para salvação. Outro texto, Romanos 2, verso 5. Esse é para a salvação, ok? É para a salvação, irmão. A gente já está terminando, tá? Está muito quente. Vamos lá. Romanos 2, verso 5 a 12. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesoras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal. Primeiramente, quem? O judeu e também o grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, irmãos, tanto para a salvação e tanto para a condenação, não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção, não. Eu vou condenar só os ricos e vou salvar só os pobres, não. Ele vê o coração. Que coração é esse? Que ele transformou aquela pessoa. Seja rico ou seja pobre, seja gordo ou seja magro, seja judeu ou seja gentil. Ou seja, gentil. Ele vê o coração do homem. Aquele que é salvo será salvo. Aquele que é condenado será condenado. Ele recompensará cada um segundo as suas obras. A vida eterna para aquele que perseverar no bem. E a indignação e ira para aqueles que são desobedientes à verdade. Simples assim. Ele não olha se é judeu ou se é gentil. Porque Deus, diz aqui, verso 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Irmãos, percebam
que há um só evangelho, ok? Um só modo de servir a Deus, tanto para judeu como para grego. Como para pobre, como para rico. Como para homem, como para mulher. Não há como fazer adaptações por causa de cultura ou qualquer outra coisa. Não há como você adaptar isso. Não, que a cultura lá da África é assim, aí a gente age assim lá na África. Que a cultura lá da Europa é assim, a gente age assim conforme a cultura da... Não, não, é um único evangelho que deve ser pregado da mesma forma, do mesmo jeito. Não há acepção, você não pode se acomodar, se conformar à cultura do local. Se adaptar à palavra de Deus. Não pode. Não pode. Tanto os judeus ou gentios, uns serão salvos e outros serão condenados, segundo as Escrituras. Os homens, meus irmãos, acham que podem servir a Deus conforme o seu linguajar, conforme a sua cultura. Isso é outro evangelho. Não é o evangelho que está nas Escrituras. E sobre esse está a maldição da lei. O mesmo Deus que deu a Pedro, os judeus, deu também a Paulo aos gentios. E nos deu a sua palavra hoje para ela ser pregada com verdade, sem distinção. E hoje eu não posso pregar lá isso, porque fulano vai lá e se ele ouvir isso, ele nunca mais volta. Sinto muito. Eu não posso omitir a verdade para agradar o homem. Não posso. Por isso que ele vai falar. Por acaso, Paulo vai falar, né? Eu vim a agradar homens. Ele fala aqui, ó. Porque se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Né? Então, esse Deus é o que opera em Pedro, é o mesmo que opera em Paulo e opera em nós. Ele que opera tudo em todos, irmãos. E essa operação é feita de tal forma eficaz em nós que a nossa vontade passa a ser a vontade de Deus. Ela é aniquilada, derrubada. Aquele que tem um coração de pedra tirado de si, posto um coração de carne, que o Espírito do Senhor está sobre ele, faz a vontade de quem? De Deus. Não tem para onde correr. Se você faz a sua vontade, você não é de Deus. Você é do capiroto. É da semente. Semente da serpente, semente da mulher. Gênesis 3,15. Semente da serpente, semente da mulher. Se você não tem o coração transformado, fazendo a vontade de Deus, você faz a vontade da serpente. É simples assim. Eu estou em cima do muro, eu não sou do diabo. Mentira, já em cima do muro já é do diabo. Ok? Eu não sirvo a ninguém, serve. Mesmo que inconscientemente, serve. Faz a vontade do capiroto. Então, quando Deus transforma, é para quê? Para lhe obedecer em todos os seus mandamentos. Lógico, irmãos, que Deus trabalha com cada um de uma forma. Não trabalhou comigo da mesma forma que trabalhou com o irmão Júlio. Não. Trabalhou de uma forma comigo e de uma forma com ele. Mas ele trabalhou com o quê? Com outro evangelho? Não, com o mesmo evangelho. Ele olhou a minha aparência e a aparência do Júlio, apesar de sermos carequinhos? Não olhou. Não olhou. Ele viu o que ele tinha posto dentro dele. Eu transformei o coração dele. Somos todos iguais, irmão. A lei do homem fala isso, né? Que somos iguais perante a lei. Mas é mentira. É mentira. O que tem mais regalia, se safa de tudo. O que não tem é preso e condenado, até por roubar 1 quilo de feijão no supermercado. Ok? Concluo aqui, irmão, para a gente acabar. Vamos lá.
Meus irmãos, algumas aplicações podemos fazer aqui para as nossas vidas. Primeiro, Deus não olha para quem você é ou deixa de ser. Ele te vê segundo a eleição dele, segundo ele colocou no seu coração. É assim que ele te vê, segundo a escolha dele, segundo a escolha que ele fez. Isso é soberania, é poder dele. E nós não temos nada a ver com isso. Ele é quem muda as atitudes do coração do homem. Por isso é que ele vê o interior. Ele é quem quer te dar um coração de carne e retirar o coração de pedra. Não é você. E essa mudança vem do interior, não pode ser feita pelo homem. Vejamos o texto de Jeremias. Vamos voltar lá em Jeremias. Voltar não, né? Voltar, né? Volta o livro. Jeremias 13, verso 23. Jeremias 13, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? E vem a frase final que é pesada, né? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Podereis nós, ensinados desde de tenra idade, fazer o bem, ensinados a fazer o mal? Somente quando há a transformação do coração. Ezequiel vai falar, né, que ele vai tirar esse coração que só faz o mal, que só pensa o mal, transformá-lo num coração de carne, que ele possa olhar para ele e falar: esse é o meu eleito, porque eu o transformei. Ok? Segundo, se você está alinhado com o verdadeiro evangelho, nada do que esses falsos profetas e mestres que tem aí, nessas falsas igrejas, falem, vai fazer você mudar de ideia, vai fazer você ceder. Por quê? Porque você está alinhado com todo o colégio apostólico. Pedro, Paulo e os demais apóstolos. Estamos alinhados com toda a doutrina dos apóstolos. Se nós estamos alinhados com ela, não podemos ceder. Porque se você cede, você olhou para quê? Para a aparência. Eu cedi porque aquele pastor daquela igreja lá é mais bonitinho, tem uma fala mais mansa, né? Não, você não pode ceder. Terceiro e último, não há rico nem pobre, nem gordo nem magro, nem judeu nem gentil, homem ou mulher, todos. Aí eu digo toda a humanidade, todo homem, toda a mulher, todos estão sobre o poder e a soberania de Deus. Ninguém escapa aos olhos de Deus. Jonas achou que poderia. Foi achado lá no fundo do navio. Davi fala: se eu fizer a minha cama no inferno, lá o Senhor estará. Todos serão julgados em um mesmo tribunal, onde um único juiz, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, nos julgará. E ele julgará com justiça, com retidão, sem fazer o quê? Acepção de pessoas. Não vai ter o pobre, não vai ter o rico, não vai ter o louro, o moreno, não vai ter a mulher ou a criança, seja quem for. Ele julgará com retidão de justiça, sem fazer o quê? Acepção de pessoas. Uns irão perecer eternamente, isso é fato. Outros irão viver eternamente, isso também é outro fato. Semente da serpente, semente da mulher. Este é o verdadeiro evangelho. Este é o verdadeiro evangelho que Paulo e os demais apóstolos traziam e falavam, e falam nas suas escrituras. Tão verdadeiro que Paulo diz assim, e eu termino. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo
e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, dos que se perdem, né? Mas para aqueles, dos que se salvam, né? Cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Somente Deus. Porque nós não somos como muitos, que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade. Antes como Deus, na presença de Deus. E que assim seja para todo sempre, até que o Senhor Jesus volte. Falemos na presença de Deus com sinceridade, como antes na presença dele, para que ele veja, né, que ele transformou o nosso coração, para que falemos essa verdade diante dele e diante dos homens. Amém?